fazer algumas considerações hoje. Estou aqui com um caso que eu vou tocar agora. Daqui a pouquinho vou montar no articulador com um gesso zero arte pesado já, com esses tubetes muito práticos que você encontra na internet, que não vai vazar ali, já com a água destilada, ideal para que a gente tenha o máximo, né, do potencial do gesso, um gesso sem expansão, para não alterar a nossa dimensão vertical de oclusão. Então daqui a pouquinho eu vou montar aqui. Espátula, grau, gesso pesado e água destilada para o lado. O arco facial, pessoal, hoje, se você fizer uma revisão da literatura, alguns artigos dizem que ele não é essencial numa reabilitação, mas alguns casos, esse é um caso de uma PT dupla que eu estou fazendo, e eu ainda gosto de usar, ele vai posicionar a inclinação da maxila em relação à base do crânio, a base do crânio que é o plano de Frankfurt, ele passa a ser, né, o ramo superior do articulador. Tá? E aqui é uma técnica da clonagem terapêutica, então o registro no garfo, né, na forquilha, ele é facilitado porque nós temos uma moldeira individual com dentes, que é o nosso clone. Tá? Então esse é de um outro caso, eu só estou mostrando para vocês que não são todos os casos, né, que eu uso o arco facial, mas esse caso em específico eu uso. E aqui um caso que eu não uso, não vou usar o arco facial, vou usar esse articulador Shofu, que é bem interessante, né? Ele é mais simplificado, mas ele ainda tem a guia condilar na média aqui, né? E ele tem também o ângulo de Bennett, o ângulo de Bennett e a guia condilar na média, né? Então ele tem, não é o ideal para reabilitações completas, eu não gosto de usar esse articulador simplificado para fazer uma prótese superior e inferior, mas se vocês olharem esse caso, esse é um caso que o paciente ele tem poucos dentes, tá vendo? Então esse é o antagonista aqui. E esse caso ele tem alguns dentes que ainda, desses daqui, que ainda podem ser condenados. A curva de compensação, desculpa, a curva de SP não está ideal, ó, um canino instruído. Então eu vou montar nesse articulador mais simples para que eu determine a nova curva de SP pelo superior, então eu estou fazendo a PT superior, e a partir daí eu vou ver se eu vou desgastar algum dente ou elevar outro dente. Esse aqui está um pouco abaixo da curva, talvez eu faça uma resina, e aqui eu faço uma meloplastia, um pequeno desgaste, ou seja, eu vou fazer a superior no que seria a curva ideal. E depois eu vou fazer com que o meu inferior se adapte a essa curva ideal. E aí, nesse caso, não tem tanta necessidade de eu usar o arco facial. Então eu vou fazer uma montagem mais simples. Aqui o que vocês estão vendo é o nosso clone, né, que é a cópia da prótese que foi modificada na boca, ela foi corrigido todos os defeitos, usei esse clone para fazer a minha moldagem funcional, né? E aproveitei para fazer o registro de Godiva, tá? Então nós temos aqui um material altamente estável, esse registro feito em Godiva,